Quando o cliente chegar com aquele projeto com muitas ideias, com muitas coisas, um trabalho que vai ser para um braço inteiro e quiser fazer desse tamanho, mostra esse vídeo para ele. Vou trazer nesse vídeo explicações, né, sobre quando o cliente quer fazer uma tatuagem muito pequena e às vezes a gente fala, poxa, mas tem que ser maior. Daí o cliente fala, mas maior quanto? Pode mostrar esse vídeo para ele, porque aqui eu vou trazer como é que funciona essa coisa na prática para que a gente tenha uma tatuagem durável, para a gente ter uma tatuagem que vai ter aí vai ser visível e o cliente não vai se arrepender depois de alguns anos aí, né? Porque a foto do Instagram ela fica linda, maravilhosa, mas depois de cicatrizado já muda e com o passar dos anos muda bastante. Eu vou começar aqui com realismo, né? O que funciona, o que funciona, o que não funciona com realismo. Nessa imagem aqui é uma imagem que eu trouxe justamente uma imagem branca. É comum que alguns clientes queiram fazer gatos, cachorros brancos e eles não queiram o contorno, né? Então, se a gente pega e tira o contorno dessa imagem, ela vai desaparecer na pele. Imagina que a gente vai, deixa eu pegar um pincel mais duro, que a gente vai tirar esse fundo e ao redor dessa imagem não vai ter contorno nenhum. Eu vou tirar aqui exatamente esse fundo, porque é o fundo que vai dar contraste nessa imagem aqui. E daí o cliente olha na internet aquela foto do cachorrinho, do gato branco, sem contorno nenhum, porque é comum que a gente receba essa demanda de querer tatuagens mais delicadas e ser delicado não implica em tamanho. Ser delicado às vezes é uma construção da ideia, mas as pessoas tendem a acreditar que tatuagem delicada é uma tatuagem pequena. Eu vou falar sobre tatuagem pequena e como a gente lidar. Então, aqui vai estar a nossa imagem. Aqui eu peguei selecionei uma imagem de corpo na internet. E daí as pessoas querem imagens de baixo contraste e imagens pequenas. Agora eu vou colocar aqui essa imagem pequenininha. Quando a gente diminui a imagem, proporcionalmente eu vou colocar ela aí com uns 5 centímetros. Ela ficaria assim, colocar, sei lá, no braço. Tá? Então, para a gente já ver essa imagem, a gente já vai ter que aumentar muito. E já diminuir a imagem, a gente já perde a qualidade de definição da imagem. Por mais que a gente pegue uma imagem com muita definição, quando a gente diminui, a gente perde aí a percepção dela. Então, essa imagem ela não vai ficar assim. Essa imagem ela vai cicatrizar. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, né? E olha de longe. De longe, a gente só vê um borrão, né? Porque a gente não vai pegar... a gente tem que pensar que alguém vai olhar nossa tatuagem de 1 metro, 2 metros, né? Para ver aquele desenho. Acontece muito das pessoas pegarem o nosso braço, pegarem braço ou se abaixar para olhar, mas é mais incomum. Tem algumas pessoas que se sentem incomodadas quando chega alguém e invade seu espaço pessoal. Então, quando a gente faz uma tatuagem pequenininha assim, detalhe que eu só diminuí aqui e coloquei como se ela tivesse cicatrizada, ela já diluiu bastante. Então eu vou colocar um pouco de desfoque, eu vou desfocar um pouquinho para simular o efeito do tempo.
Deixa eu diminuir um pouquinho o desfoque, aqui eu desfoquei demais. Mas ó, desfocando um pouquinho, a tatuagem já praticamente desaparece, né? Se a gente fizer uma tatuagem dessas, o cliente tira foto e achar maravilhoso, a foto, o registro fica para o Instagram. Essas imagens são imagens que dão bastante engajamento. Só que a gente tem que pensar que a tatuagem vai ficar aí para sempre, né? E o que vai acontecer? O cliente saiu feliz, nos primeiros 6 meses ele vai falar muito bem, mas depois desses 6 meses que a tatuagem borrou, que a tatuagem desapareceu, quem fez a tatuagem ainda vai ter a autoria daquela tatuagem e o cliente vai começar a falar... não, vai falar que não está gostando tanto da sua tatu. Peguei uma imagem de um felino aqui, e vai acontecer a mesma coisa. É normal hoje em dia o pessoal tatuar leão. Mas ó, quando a gente diminui, a gente já tira a informação da imagem. Se a gente for colocar pequenininho, isso aqui, sei lá, se essa mulher tenha 1,60 m, 1,65 m, e proporcionalmente essa imagem aqui vai ficar aí com uns 8, 10 centímetros, já fica pequeno para a gente perceber essa imagem. Então, acaba que a gente perde a definição, a gente perde o contraste em imagens mais claras, em imagens que têm menos contraste, tudo fica mais difícil. Vou apagar aqui o entorno. Vou apagar o entorno e vou fazer a mesma coisa para a gente entender como é que funciona com o tempo. Detalhe, o que a gente pode fazer, o que o cliente pode entender dessa imagem? A gente pode ter uma imagem, ó, vou colocar aqui, multiplicação, que é mais ou menos como ficaria cicatrizado. De longe, a gente já não consegue entender, a gente só vai conseguir ver a forma externa. E daí, vamos lá, desfocou um pouquinho, a gente já não entende mais nada. Nos anos ali 80, 90, como a tatuagem passava por um estigma muito grande, as pessoas se tatuavam tatuagens pequenas justamente para ficar fácil de esconder, né? Hoje em dia não tem mais isso, a tatuagem hoje é muito mais bem aceita, mas ainda acontece de as pessoas quererem essas tatuagens pequenas. E quem eu percebo que fez essas tatuagens pequenas lá há 15, 20, 30 anos atrás, essa tatuagem pequenininha, ela já se transformou num borrão, né? Não tem mais como identificar o desenho que está ali. E tatuagem pequena tem muito a ver com insegurança, né? Às vezes tem pessoas que gostam, curtem esse tipo de tatuagem, mas muitas vezes acontece da pessoa que está fazendo essa tatuagem estar insegura em fazer uma tatuagem maior. E a insegurança, ela sempre traz consigo esse viés de arrependimento no futuro. Porque quando a gente faz alguma coisa com medo, a gente não faz a coisa do jeito que tem que ser. A gente faz sempre temeroso, sempre com um pouquinho menos, sempre um pouquinho menor, sempre com um pouquinho menos de força. Sei lá, se eu vou fazer, sei lá, eu treino crossfit, se eu vou levantar um peso e eu vou com medo, eu não vou conseguir levantar esse peso. Se a pessoa faz uma tatuagem pequena por medo, ela vai se arrepender porque depois ela vai ver, poxa, mas eu fiz a tatuagem e ficou pequena demais. Então é importante que a gente traga essas informações para que as pessoas consigam fazer uma escolha melhor no do seu desenho. O que a gente pode fazer nessas imagens que são de baixo contraste? A gente pode pegar e adicionar traço, né? Só que muitas pessoas não querem o traço, mas uma solução que seria efetiva seria fazer um tracinho preto,
né? Deixar a tatuagem com cara de tatuagem, porque é normal que a gente hoje subverta essa tatuagem, que antes a tatuagem era traço, pintura, e hoje a gente chega em diversos estilos de desenho que são realismo, que são aquarelas, que são imitações de outras técnicas artísticas que não são, que não advém da tatuagem. Então é importante a gente fazer uma tradução dessa técnica. A gente vai transformar essas outras técnicas na linguagem da tatuagem. Olha, quando a gente pega e coloca alguns traços, acaba que já vai definir melhor o nosso desenho. Claro que aqui o traço ficou proporcionalmente mais grosso, né? Em relação ao desenho, a gente sempre tem que trabalhar a ideia de proporção, né? Um desenho que ele é maior, ele vai precisar de um traço um pouco mais grosso. Um desenho que é menor, ele tem que ter um traço proporcionalmente mais fino, né? Para o traço não ficar muito discrepante do desenho, a não ser que essa de fato seja a proposta do nosso desenho. Peguei uma outra imagem aqui, essa tem um pouco mais de contraste, né? A gente pode perceber aqui que a gente não tem branco, então essa imagem aqui já seria uma imagem que a gente consegue ver o contorno dela, a gente consegue entender como é que essa imagem funciona, como é que ela ficaria na pele. Deixa eu deletar isso aqui. Aqui. Mas ela também é uma imagem de baixo contraste, né? O que é contraste? É quando a gente tem uma coisa escura, uma coisa clara, e a gente tem essa transição. O que é um alto contraste? Um alto contraste é quando a gente tem algo em preto e branco. Ou o preto e branco é o maior contraste visual que a gente tem. Deixa eu tirar a cor dessa imagem aqui. E a gente pode perceber que, sei lá, coloquei aqui, mesmo grande, aqui proporcionalmente teria, sei lá, 22 centímetros, 23 centímetros. Aqui a gente consegue ver bem, a gente consegue ver que tem um olho, que tem ali um nariz, tem alguns pontos de escuro nas patas, mas quando a gente pega e diminui muito, pode botar aqui, pode botar bem pra cá. Aqui. Sei lá, a gente colocou aqui no braço, o que a gente vai ver? A gente vai ver o entorno. A gente vai ver o entorno, o contorno externo, mas o detalhamento, com o passar do tempo, ele vai desaparecer. Então eu vou colocar lá, deixa eu conectar aqui a imagem. Coloquei o nosso desfoque, né? Nosso desfoque do tempo, filtro do tempo. O que vai acontecer? Tudo que está dentro, tudo que está com baixo contraste vai ficar ruim. Então, essas imagens, elas não vão ficar tão boas. Essas imagens, elas com o tempo, elas vão ficar bem ruins. Mas tem tatuagens, se a pessoa quer fazer uma tatuagem pequena, a gente tem que encontrar imagens que sejam eficientes para que essa tatuagem funcione. Então, aqui eu peguei algumas imagens, né, que se a gente diminuir essas imagens, sei lá, o solzinho aqui, ele vai funcionar, porque se ele perder um pouco a definição,
a gente ainda vai conseguir perceber que é um solzinho, mesmo acontece com a lua. Quando já é uma florzinha assim, pequenininha, isso aqui vai fechar, isso aqui vai fechar, então a gente só vai conseguir ver o contorno dela. Essas outras imagens aqui estão ok, aqui vai fechar um pouquinho com o tempo. Então, a simplificação, ou seja, pegar um desenho e deixar ele mais simplificado, vai fazer com que a gente consiga ter uma durabilidade maior na tatuagem. Se a pessoa quer uma tatuagem de fato muito pequenininha, a gente tem que ir para desenhos ainda mais simples, né? Com desenhos ainda mais simples, a gente vai conseguir ter esse efeito de perder menos com o tempo. Então, todos os desenhos a gente pode interpretar, a gente pode chegar em estruturações mais simples, mas a gente tem que pegar e explicar isso para o cliente, explicar que não tem como fazer uma peça com muitos elementos. É comum que o cliente venha pedir um trabalho extremamente complexo num tamanho muito pequeno. Então essa orientação vai fazer toda a diferença aí no resultado final da tatuagem. Outra coisa, eu deixei separada essa imagem aqui para a gente também fazer para a gente pensar a respeito. Quem tatua aqui na parte de baixo da perna, a gente tem que pensar que a média de altura das pessoas aí é, sei lá, 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, tem pessoas mais altas, de 1,80 m, 90 m, 2 metros. Imagina que a nossa altura do olho até a tatuagem vai ser essa distância. Então, se a gente vai fazer uma tatuagem pequenininha aqui, ela não vai ser vista. Ela vai parecer uma manchinha. Então, a orientação que a gente pode passar é justamente pensar nisso, porque senão, se a tatuagem for pequenininha demais, vai parecer uma mancha, né? E a gente não quer fazer uma tatuagem que pareça uma mancha. E às vezes faltam esses tipos de informação para que a gente tenha um trabalho que vai ficar bem melhor. Falei um pouquinho sobre isso, vou fazer mais vídeos falando sobre essas tatuagens pequenas, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui. Se inscreve no canal, se inscreve lá, segue o meu Instagram lá, Robson Santos Tatus, e era isso. Valeu!